Vamos embora falar de Deus, você veio aqui para isso, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, diz assim, ó. Sede o quê? Sede o quê? Sóbrios. E faça o quê? Se tiver sóbrio, vai vigiar. E mais o quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então vamos dar uma parada aqui. Veja bem, primeira coisa, o conselho que o apóstolo Pedro deu. Sede sóbrios, ou esteja em alerta, fique esperto. Camarão que dorme a onda leva. Me disse um bandido, um ladrão, um assaltante de celular principalmente, que tinha bastante deles lá no Belém do Pará. E um dia eu estava numa praça e conversando com um rapaz e, por final, descobri que era um desses. E eu perguntei para ele, mas por que vocês fazem isso, rapaz? Vocês vivem pegando, fazendo... Ele falou, pastor, a pessoa está ali, a gente sente assim, né? Foi o que ele me falou. A gente se sente assim, a pessoa está ali exibindo o celular, tira para fora, fica mostrando um relógio, alguma coisa ali, fica ali mostrando. A gente pega, pastor, a gente quer ter aquilo, a gente não tem, a gente vai e rouba daquele que está ali se exibindo. Falei, rapaz, dizem que o que não é visto não é desejado, né? Diz que o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas a Bíblia... Aí, não falando nem de olho, nem de coração, mas falando de Bíblia, Pedro está dizendo, esteja em alerta. Assim como o ladrão, ele espera a pessoa, a vítima, vacilar, para ele dar o bote, para ele roubar a pessoa, no momento que a pessoa está sem nem imaginar que aquilo possa ali acontecer, quanto mais a pessoa estiver distraída, é que ela vai ser atacada. Na vida espiritual, ela é muito parecida também com a vida material. Se na vida material é assim que o ladrão age, na vida espiritual, Satanás também nos ataca, quando nós estamos distraídos. O que é que nos distrai, irmão? Muitas vezes, você sabe o que é que nos distrai? A própria bênção de Deus. Tem gente que, quando está abençoado, relaxa. Já não ora mais, já não busca mais. Tem gente que já não vem mais na igreja, já não vai mais a Deus. E aí o demônio finge que está morto. Que está tudo bem, que está tudo certo, está vendo? Você não está indo mais, mas está tudo fluindo, está tudo dando certo para você. Ele está só esperando você ficar mais distraído para ele dar um bote e você não ter reação. Você não ter nem como resisti-lo. É assim que, às vezes, a pessoa, ela cai. Quando você está, por exemplo... Você pode ver que Pedro falou isso de cadeira, né? Por quê? Porque Pedro, por exemplo, ele teve umas quedas aonde Satanás o derrubou. Por quê? Pedro tinha um problema, como às vezes muitos de nós também temos. O quê? Orgulho, ou arrogância, ou soberba. Vai por onde você quer. Por que Pedro foi arrogante? Porque Jesus dizendo para Pedro o que iria acontecer com ele, Pedro estava teimando com Jesus que não. Às vezes a palavra de Deus está falando comigo e contigo, e a gente está achando que não é para nós.
E a gente sabe que é para nós, mas nós fazemos de conta que a gente está muito mais espiritual e que a gente está muito mais capaz do que o que estão achando. A gente pega e coloca, o pastor está pensando que eu sou mole, eu sou fraco. Não é o pastor, irmão, é a palavra. Se Deus está falando para a gente ficar vigilante, para a gente ficar em alerta, se Deus está falando para a gente ficar esperto, nós devemos ficar. Por quê? Não é porque nós estamos dando sopa, não. É para a gente não dar sopa mesmo. É para a gente estar ligado. Por quê? Porque Satanás, aonde é que ele está? Ele não está longe de você, não. Uma vez, por exemplo, o pastor Jaime, ele falou uma coisa numa reunião com a gente, não me lembro se foi em 95, eu acho que foi em 1995. Numa reunião de pastores lá em Minas Gerais. E ele falou uma coisa com a gente que disse assim, aquele demônio com quem você andou, aquele demônio não desistiu de você não, você desistiu dos pecados que você andou neles, mas aquele demônio está no seu caminho para fazer você voltar para aqueles pecados de onde você saiu. Nunca esqueci dessa declaração do pastor. Ou seja, a gente, graças a Deus, hoje eu estou na igreja, graças a Deus eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a Bíblia, graças a Deus eu estou na fé, estou de coração limpo, graças a Deus, pastor, eu larguei, eu abandonei. Pois é, você está se sentindo seguro, amém, glória a Deus por você, parabéns, continue assim, mas fique esperto. Por quê? Porque você está dentro da casa de Deus e totalmente desfocado do que antes era seu foco, agora o seu foco é outro, e você está envolvido nele. Mas não perca o seu foco. Se você perder o seu foco, Satanás vai aproveitar a sua distração para entrar na sua vida. E se ele entrar, ele vai fazer como, por exemplo, eu vi um dia um pastor estava fazendo uma libertação de uma pessoa, e o pastor perguntou assim, demônio, o que você faz na vida dela? O demônio disse, eu já fiz ela operar 17 vezes, e agora ela está indo para a 18ª cirurgia. Tinha uma cirurgia marcada para aquela mulher. E toda vez que ela operava, o demônio saía de um lugar e ia para outro. Aí ela tinha que operar de novo, saía do lugar e ia para outro. E coitada da mulher, cada vez perdendo uma parte do corpo dela, né, irmão? Cada vez perdendo tempo para recuperar de cirurgia, para voltar para o mercado de trabalho, aquela coisa toda, a pessoa perdendo dinheiro, perdendo saúde, perdendo sossego, perdendo paz e perdendo qualidade de vida também. E o pastor virou para aquele demônio e falou assim, você é forte? O demônio falou, sou. Ele falou assim, então por que você não faz isso comigo? O demônio virou para cá do pastor, botou o dedo na cara dele e disse assim, me dá lugar para você ver. Me dá lugar, falha com esse Deus, se afasta desse Deus seu por um momento. Eu vou fazer contigo pior do que o que eu estou fazendo com ela. Olha, é conversa de demônio, né, irmão? Mas aqui não é conversa de demônio, aqui é conversa do Espírito Santo que Pedro está sendo usado para dizer. O seu adversário, ele quer o seu bem ou quer o seu mal? O que o seu adversário quer? Ele quer o seu mal. Ele está longe de você? Não. Ele está à sua espreita, à nossa espreita, para você achar que eu não sou melhor do que você. Porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. É por isso que você vê, às vezes, pastor que também fracassa, pastor que às vezes cai, né, que às vezes pisa na bola. Você vê por causa disso. A autoconfiança. A autoconfiança é quando você está mais confiante no que você faz, mais confiante no que você tem, mais confiante no que você sabe, do que confiança total em Deus. Tem gente que é assim, confia no curso, parabéns, se você fez, parabéns. Mas eu já orei por um monte de gente, irmão, com um monte de diploma que eu nunca sonhei nem ter, e eles com a vida do bagaço.
Já orei, irmão, por médico que já curou os outros, cuidou dos outros e não tinha solução para ele. Já orei também por pastores que davam aula para mim de teologia. E eu orar por eles. Ou seja, não significa, se você, por exemplo, é um cristão, você tem um adversário. E esse adversário, onde é que ele está, que Pedro está dizendo? Ele anda em derredor, ele não está ao seu redor. Ao seu redor está quem? O salmista, por exemplo, no Salmo 34, versículo 7, ele fala o que está ao nosso redor. O que está ao nosso redor? O que está ao nosso redor? O anjo do Senhor. E depois do anjo, quem é que está? É o bicho, é ele mesmo, é o adversário, é o inimigo. Ele está depois do anjo. Se o anjo sai, quem é que agora está mais perto de mim e de você? Ele mesmo. Então você vê, ó. Ele só pode nos atingir se nós sairmos ou se nós deixarmos o nosso lugar. O livro de Esdras, no capítulo 10, versículo 4, se é que eu não estou enganado, acho que não. Não, peraí. Peraí, não é esse versículo aí não. Levanta-te, Esdras, eu falei Esdras. Foi Esdras, foi que eu falei? Esdras. Não é esse aí não. Oh, meu Deus. Eu fiz confusão aqui. Espera aí, que eu já passei dos 50 e já é 19:52. Então, então eu me lembro do versículo. Espera lá, calma aí. Deixa eu pegar o versículo aqui. Vou puxar aqui. O Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas que ele nos tem dito. Ah, sim. Eu só falei o capítulo errado. Mas ele diz assim, ó, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a calma desfaz grandes erros. Onde é que está escrito isso, pastor? No mesmo livro. Não era para você pôr, não, moça. Eu só inverti os papéis aí, poxa. Apressado. Agora pô, aí o povo vai falar que eu estou brigando com ele. Não, irmão, esse é o nosso normal. Briga é outra coisa. Né? Aqui, muda essa linguagem aí, porque aqui ele está falando, é Eclesiastes 10, né? Eu falei Esdras 10, mas é Eclesiastes 10. Então, ele diz aí, ó, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Qual é o meu lugar? O meu lugar, o anjo do Senhor está ao meu redor. Se eu deixar o meu lugar, o anjo de Deus deixa de me proteger e eu fico exposto a quem? Ao adversário. E o que me faz sair do meu lugar, pastor? É quando eu saio de casa, é quando eu viajo, vou para outro lugar? Não, filho. É quando você sai da fé que você deve estar nela. Quando você sair da fé, toda vez que você sair da fé, o inimigo acha o lugar de te alcançar. É só quando nós deixamos a fé é que o inimigo, ele age contra nós. Ali ele vai ter vantagem. Você pode lutar? Pode lutar, mas ele vai ter vantagem sobre você. Por isso, é que quando Pedro disse, esteja em alerta, vigie, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao seu derredor. O que ele está fazendo ao meu derredor? Ele está bramando como, mas não é. Ele brama como um leão, mas ele não é o leão. O leão é o leão da tribo de Judá. Só tem um, irmão, não tem dois.
Só tem um leão, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O resto é imitação. Então ele está bramando como se ele fosse o leão, como se ele fosse aquele que vai acabar com a gente, aquele que vai nos destruir, aquele que vai nos prender, aquele que vai arruinar a nossa vida. Ele traz contra a sua alma, contra os seus pensamentos, contra os seus sentimentos, que você está acabado, que não tem jeito, que você não vai levantar, que você caiu, que você fracassou, que você não tem força, que você está perdido, que Deus te abandonou, que você está esquecido, que Deus não vai te ajudar, que Deus não olha para você, que Deus não te ama, que Deus não se importa contigo, que para Deus tanto faz se você está em pé ou caia. Deus não está nem aí para você. É tudo o que o inimigo faz. Fora quando ele brama contra você com ameaças, que vai te destruir, que vai acabar com você, que vai fechar teus caminhos, que vai destruir sua vida. E aí você entra em pânico, você entra em desespero. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, a Bíblia diz que ele brama, mas não é o leão, e a Bíblia diz que ele está buscando quem ele possa tragar. Significa que ele não pode tragar todos. Diga assim: eu sou intragável. Ele não pode te tragar, com exceção se você permitir, se você aceitar. Aí, meu irmão, Deus não pode fazer nada por você. Aí você está perdido, aí você está lascado. E o que é que faz com que ele possa me alcançar e me tragar? Algumas cositas que eu quero mostrar a você. Deixa eu te mostrar aqui. Volta lá para a primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 5 também. Pedro dá um conselho dizendo assim: semelhantemente vós jovens. E Pedro não estava falando com jovens simplesmente numa questão de idade. Isso aqui é uma metáfora. Ele está falando com a gente que estamos conseguindo captar e entender e receber a fé agora. Sede sujeito aos anciãos. Os anciãos são as pessoas que estão mais maduros, mais antigos, os que chegaram primeiro do que nós. Sede todo... Aí olha o que ele fala, ó. Ah, mas eu já sou um cara experiente, eu estou no evangelho há 30 e poucos anos, eu estou no ministério, eu estou na igreja, Deus é comigo. Não, o que ele falou assim, ó? Sede sujeitos uns aos outros. Opa! Não, mas você chegou onde você quer estar dando lição de moral? Não é dar lição de moral, não. Se o irmão está certo na percepção, no entendimento dele, eu preciso deixar de ser orgulhoso, arrogante, para chegar e falar assim: mas você chegou agora, você quer me dar conselho? Lembra daquelas coisas, quem é o mais velho? Irmão, tempo é no INSS, se a gente consegue provar ainda tem que provar. Que você pagou, que você tem direito à aposentadoria. Na casa de Deus, irmão, não importa quem chegou primeiro, não é quem chegou primeiro que manda mais do que o outro, não. É quem está certo. Às vezes você chegou antes, eu cheguei depois de você, mas não significa que você manda em mim, porque você já estava, porque eu cheguei. Tem gente que é assim. Quando você chegou aqui, eu já estava. E ainda estava em besteira até hoje, irmão. Pelo amor de Cristo, eu que cheguei ontem, já estou mudado, transformado. Você tem que fazer o que é certo. Você sabe por que tem gente, por exemplo, que às vezes não aceita? Esse cara chegou ontem e já quer mandar. Não, não é mandar. É porque você chegou ontem e você não aceita o que está errado. Pedro não está falando assim, quem chegou, quem é mais velho, ou quem é mais jovem está descaracterizado. Lembra, por exemplo, que Davi era um jovenzinho lá no meio de todos os outros, mas ninguém teve coragem de enfrentar o Golias, e ele, que era o mais novo, foi lá enfrentar o Golias? Então o problema não era idade. O problema era coragem. Né? Às vezes, a gente fica olhando para a questão de idade. Me respeita meus cabelos brancos. Ah, mas você tem cabelo branco, mas está fazendo besteira? Ah, esse moleque,
Moleque não. Às vezes é um jovem de Deus como Davi. O Golias viu ele como moleque e pagou caro por isso. Eu preciso ter a humildade, porque você vê Pedro citar isso daqui e falar assim, ó, revesti-vos de quê? De humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é que muitas vezes, irmão, está fazendo com que eu venha perder as batalhas e que venha fazer com que eu fracasse e não consiga resistir a Satanás e ele me trague? A soberba, a arrogância. De não aceitar orientação, conselho, correção, disciplina, mas eu não aceito. Por quê? Você chegou agora, você quer me corrigir? Mas eu tenho que ponderar, eu estou errado? Se eu estou errado, eu tenho que abaixar a cabeça. Porque humilde não é sinal de fraqueza. Humildade é sinal, sabe de quê? De santidade. Quanto mais humilde você é, mais santo você é. Porque todo santarrão, ele tem aquela coisa de santo demais que eu não mereço nem beijar os pés dele, porque ele é puro demais para estar comigo, né? Todo santarrão, ele arrota uma santidade dentro da igreja, mas em casa às vezes é um pilantra, é um sacana, vive chafurdando na pornografia, na indecência, na imoralidade. Mas dentro da igreja, é o cara que chegou primeiro do que nós. É o santo, que de santo não tem nada. Está mais parecendo demônio que santo, né? Então, por isso que Pedro está dizendo assim, ó, revesti-vos. Coloca dentro de vocês, não falou nem poder não, coloca dentro de vocês humildade. Você vê, por exemplo, que Jesus, ele chama a gente para aprender com ele uma coisa que às vezes nós queremos aprender a expulsar demônio, nós queremos aprender a curar doente, nós queremos aprender a prosperar, nós queremos aprender, né, cuidar da família. Isso é muito bom. Mas olha o que Jesus chamou a gente para aprender. Evangelho de Marcos, capítulo, deixa Pedro marcado que eu vou voltar aí, capítulo 11, versículo de número 28, Jesus fez o convite dizendo assim, ó, Marcos não, perdão, é Mateus, filho, eu falei errado, me perdoe, é Mateus 11, hoje não está dando certo para mim, né? Hoje eu estou errando tudo, Bosco. Mateus 11, mas está tempo de corrigir, pelo menos aqui a gente corrige. Perdoa meus cabelos brancos, hein? Quando você chegou aqui, eu já estava, hein? Olha lá, vê como é que é. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dia de tudo. Não sou como demais, não. Então me respeita. É maldade. Vamos embora lá. O demônio faz a pessoa fazer isso. Vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendeu o que, irmão? Aprendeu o que, irmão? Aprender a ganhar dinheiro. Aprendeu o que, irmão? Ser manso e humilde. Ele não falou assim, aprende a expulsar demônio, você vai descansar. Não, ele chamou para a gente aprender sobre mansidão e humildade. Manso não é ser uma Maria mole. Manso é a gente saber lidar com quem é duro e com quem é mole. Porque às vezes a gente não sabe lidar com quem é duro, né? A gente quebra. E às vezes a gente não sabe lidar com quem é mole. A gente perde a paciência. Não é assim, não? Não? Você não é aquela pessoa que às vezes você está ensinando alguém, você diz, não, eu não vou mexer com isso mais, não tem paciência, não, o fulano, ele não pega, ele não capita, não dá. Quando você é manso, você sabe lidar com quem é acelerado e com quem anda devagarinho. Eu gosto de Jacó,
que Jacó, quando Esaú encontrou, que ele perdoou o irmão, tal, Esaú falou com ele: venha comigo que eu vou para a minha terra. Ele falou: não, pode ir na frente, leva o teu rebanho, porque eu vou no pasto das crianças e dos animais. Ele disse: eu vou no pasto deles, eu não posso deixar isso para trás. Antigamente o Bosco, eu não faria uma coisa dessa, mas o Bosco fazia. O Bosco chegava aqui para o Natal e falava: você é mole, rapaz, eu já jejuo 3 vezes só na água, cara, e tu não faz jejum nem de 6 horas, tu morre aí, tu fica aí caindo pelos cantos aí, você tem que fazer igual eu, cara, eu estou aqui, ó, que jejuo 3 dias só na água, né? Assim não, Bosco? Ainda subo o Monte Santo Antônio para entregar o jejum lá em cima do monte. Não tem uns crentes que fazem isso, irmão? Você se sente um desgraçado nessa hora, você se sente um miserável. Gente, eu não consigo, se eu vou jejuar 3 horas, minhas pernas já tremem, minha barriga já reclama. Cara, espiritual é o Bosco, que consegue jejuar 3 dias. Não, espiritual não, ele é doido, ele é maluco. Por quê? Porque ele está usando de algo para dizer ao irmão que o irmão é mole. Mas ele já está acostumado com isso, o irmão está começando agora. É fácil eu chegar para você. Eu já fiz, por exemplo, depois que eu cheguei aqui no Mato Grosso, acho que eu fiz 3 vezes só. Eu tomei mole. Antes eu era mais forte para isso. Eu fiz 7 dias só água. E fazendo culto, e vindo para as reuniões. Nem falei com você, eu te falei alguma vez? Nunca falei, mas estava. Aí você diz assim: eu quero também fazer esse jejum 7 vezes. 7 dias. Faz não, irmão. Sabe por quê? Não é que eu não quero que você faça. É que você não deve fazer porque eu fiz. Eu fiz porque Deus me mandou fazer. Se Deus mandar você fazer, você faça, mas aprenda primeiro como fazer, para depois tu entrar num negócio desse. Não, tu morre. Não, tu vai ter problema, aí vai ter solução. Aí vai arranjar problema para a gente. Então, você sabe ir devagar com quem está devagar, e você trazer a pessoa para os passos que você quer que ela caminhe, mas isso vai ser com o passar do tempo. Aí você vai para o outro que está acelerado, eu vou chegar no Bosco que está correndo, eu vou chegar nele e vou trazer ele para cá para caminhar no meu passo. Isso é ser manso. E Jesus falou que ele era manso e humilde de coração. Com quem que eu aprendo mansidão e humildade? Eu não aprendo com as pessoas, irmão. Eu só aprendo com Jesus, porque Ele é o modelo e é o único que está autorizado para poder ensinar, porque você só ensina o que você é, manso e humilde. E Ele diz: e quando você encontrar a humildade e a mansidão, você vai encontrar descanso para a sua alma. Por quê? Você sabe por quê? Que muitos de nós aí entram no outro problema lá de Pedro, que é o que traz o diabo para perto. É o que faz o demônio chegar e entrar. Sabe o que é? 1 de Pedro 5, 7. Eu estou pulando aqui, mas é para terminar. Lançando sobre ele o quê? Toda o quê? A vossa ansiedade, preocupação, agitação. Por que eu tenho que lançar para ele? Porque ele tem cuidado de vós. Quando é que Deus cuida? Quando você passa para ele. Não adianta nada eu pegar aqui o pastor Alberto e chegar para ele e falar assim: pastor Alberto, segura para mim isso aqui, você vai guardar. Está toda a minha vida, tudo que eu tenho, a maior de valor está aqui. Guarda para mim. Entreguei para ele. Aí eu viro as minhas costas. Antes de eu chegar aqui, eu digo: pastor, guarda, viu? Por favor, não deixa à toa, para nada chegar. Aí eu chego aqui: pastor, o senhor guardou? Ele vai falar assim: ô pastor, pensa que eu sou moleque. Ele pode não falar, mas ele vai, né? É a mesma coisa. Como é que nós oramos a Deus, entregamos algo para Ele, mas não deixamos na mão dele? Sabe por quê? Porque nem nele nós confiamos.
Por isso é que nós andamos repetindo a mesma oração constantemente. Não é coisa de uma campanha de 7 semanas. É coisa de uma longa vida que nós vivemos sempre orando pelas mesmas coisas. Por que a gente não alcança o que a gente está orando? Porque a ansiedade não deixa. E quem é que usa a ansiedade para fazer eu me afastar de Deus? Satã. Ele que está lá ao derredor, jogando ansiedade no meu coração, preocupação com família, preocupação com a comida, preocupação com a veste, preocupação com o futuro, preocupação com a minha saúde, preocupação com o meu dinheiro, preocupação com o ladrão, preocupação com tudo. E com quem, se é que eu deveria estar preocupado, eu não tenho. O que Pedro mandou a gente fazer? Lança. Passa para Deus, entrega para Deus tudo o que te preocupa. Entregou? Entreguei. Deixa com Ele que Ele sabe como tratar, você não. Você vai ter problema. Por isso que não é à toa, que não é de agora que a ansiedade mata. Você sabe o que é essa palavra ansioso, ansiedade? Essa palavra vinda do hebraico significa estrangulamento. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está sendo estrangulada. É quando alguém pega aqui, ó, e começa a apertar a gente, começa a sufocar a gente. E você vai apertando. Eu vou soltar, senão eu vou morrer, eu mesmo. Né? Você está sendo estrangulado. Quando alguém pega aqui, vai apertando o teu pescoço aqui, ó, a ansiedade faz isso, irmão. Quer ver, ô mãe? Deixa eu falar uma coisa para a senhora, que eu falei isso hoje com a mãe. Seja mãe, você não é Deus. Vou falar uma coisa para você, eu não sei para quem que é não. Mas às vezes sua família está bagunçada, sabe por quê? Porque você está querendo ser Deus na sua casa, ao invés de deixar Deus ser Deus. Você está querendo ser Deus na sua casa. Você não é Deus, não. Você é um mortal, carne e osso. Você não salva. Você não liberta, você não cura, você não transforma. Quem salva, cura, transforma é Deus. Batiza no Espírito Santo, prospera e ainda leva para o céu. Você não é Deus, então por que você está preocupado? Achando que é você que vai mudar a sua família? Você não vai mudar ninguém não, irmão. Você perturba os outros. Você causa encrenca na vida dos outros, faz isso não. Você não é Deus. Para que você vai ficar? Nem Deus se preocupa, Ele não tem só eu e você não, Ele tem o mundo todo, mas está tudo sob controle. Ele tem o mundo inteiro, Ele não está preocupado. Você está preocupado só com o marido, com o filho. Mas meu filho está nas drogas, você pode libertar ele? Não, senhor. Então por que você está preocupado? Você está querendo ser Deus. Ah, mas eu estou querendo libertar ele. Você não é Deus para libertar. Você sabe o que eu posso fazer por você? Eu posso pregar e posso orar por você, mas eu não posso te curar e eu não posso te libertar. Quem pode fazer é Deus. Então por que eu vou ficar preocupado? Você pode salvar seu marido? Se você pode salvar, você veio aqui fazer o quê? Você não precisa de Deus, você me faz. Hoje as pessoas estão deixando de usar as ferramentas de Deus para usar as ferramentas pessoais. E é por isso que está dando tudo errado. E isso, por exemplo, eu ia falar e acabei não falando, mas a ansiedade é um mal que assola o ser humano e que Deus está aqui dizendo, não ande. Pega Paulo, você vai ver Paulo dizer lá em Filipenses 4:6, você vai ver Paulo dizer assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pedro está dizendo, lança a sua ansiedade. Paulo está dizendo, não ande. Se você andar ansioso, você vai morrer. Você vai ficar inquieto, você vai ficar preocupado, porque ansiedade é inquietação, ansiedade é preocupação. Você está preocupado com o quê? Porque eu estou desempregado. Você tem uma empresa, você tem uma fábrica, você tem como ter dinheiro? Não! Então para que você está preocupado, caramba? As aves do céu não plantam, nem ceifam, nem ajuntam celeiro, nenhuma delas morre de fome. Deus sustenta todas elas. Não alimentará muito mais a vós, a homens de pouca fé. Não é o que falou Jesus em Mateus 6? Acho que começa lá para o versículo 25, por aí, vai por lá.
Só que eu fico ansioso. Ele diz, não fica ansioso pelo que você tem que comer, pelo que você tem que vestir. Não fique ansioso. Ai, pastor, que eu estou preocupado que minha filha vai casar daqui a um mês e não tem nada ainda. Você está preocupado por quê? Deus me ensinou isso, foi na prática. Sabe por quê? Em 1994, quando eu entrei para o ministério, eu não ganhava nada. Minha mulher estava grávida. E meu filho estava para nascer e faltava uma semana. E eu não tinha uma fralda para colocar no garoto. Uma roupa para nem buscar no hospital. Faltando uma semana. Mas eu um dia estava tão angustiado, chorando, orando, falando com Deus. E sabe o que Deus falou comigo? Eu fui lá para a igreja, lá no altar, chorei, irmão, que crente gosta de chorar, gosta de chorar, né? Por causa das nossas preocupações, né? E eu chorei, que eu também sou crente, filho. Chorei, falei com Deus. Aí assim, ó, não tinha, a nossa igreja era tão boa, a gente tinha tanta coisa, né? Que não tinha nem um céu desse aqui. Nós melhoramos demais, moço. Aqui era uma janela, né? Lá na igreja lá, era uma janela, um janelão de vidro. Não tinha nem uma cortina para tampar aquela janela, irmão. A gente não tinha ar-condicionado na igreja, não. Você sabe onde que eu dormia? Eu não estou falando isso, eu estou contando como testemunho. Se um dia você me ver contar de outra forma, diga mentiroso. Eu dormia num carpetezinho daqueles verdinhos que você põe na escada. Era um carpetinho daquele e uma cobertinha daquela pulgueira. Sabe o que é aquela pulgueira? Aquela que você tem que dormir encolhido para tampar os pés e a cabeça. E a gente numa felicidade, irmão. Eu era feliz e não sabia. Eu tinha problema, mas não tinha dinheiro para pagar. Ó, pelo menos uma coisa, né? Eu ansioso, meu Deus, e agora o menino nasce, se não tinha uma roupa, tinha um berço. E eu preocupado, ó o crente orando, pedindo para Deus, Senhor. Um dia Deus foi e falou assim, Cássio, você confia em mim? Eu falei, confio. Não parece. Eu estou aqui na tua casa, eu estou orando. O senhor lembra que eu marquei um jejum, que eu estou jejuando também? Eu estou buscando o Senhor na madrugada. O senhor lembra disso? Mas não parece que você confia, não. Você está orando, você está jejuando, mas você não confia, não. Olha pela janela. Eu olhei. Tinha uns pardais. Eles fizeram um ninho, bem pertinho da janela. Nunca tinha visto aquele ninho, irmão. Ele olha para lá. O pardalzinho, não sei se era a mãe, se era o pai, voou. Depois voltou. Estava 2 bichinhos assim no ninho. Abriu o biquinho e o pai vem e põe dentro da boca. Ele falou, você viu se os filhotinhos ficou preocupado do pai não voltar? Você viu que eles apenas abriram a boca, mas eles não fizeram nenhum barulho, porque eles sabiam que o pai foi buscar comida para eles. Carlos, se você confiar em mim, abra sua boca, mas não para reclamar, para me falar de suas dificuldades, de suas lutas, da sua dor. Abre a sua boca para me agradecer por estar cuidando de você e nada vai te faltar. Meu filho, não fica preocupado, você não sabe nem se o amanhã vai existir. E foi, abra a tua Bíblia. Aí, ó, Mateus 25 em diante até o 33. Quase me matou Deus naquele dia, irmão. Porque se tivesse um buraco lá, era no 2º andar, e eu ia ter que passar a laje e descer no chão, um buraco ali, porque eu estava com vergonha de falar com Deus. Por quê? Porque Deus disse, faça igual o filhotinho, espera sentado no ninho com a boca aberta, mas sem reclamação. Abra a sua boca para me adorar. Abre a sua boca para me louvar. Você foi criado para louvar, não é para murmurar, não. Você foi criado para adorar. Você está me servindo, mas você está fazendo tudo que o diabo quer. Por que o diabo está resistindo e está vencendo você? Está bramando contra você. Cadê a roupa do seu filho? Cadê a cama do seu filho? Cadê as coisas do teu filho? E você está aí, Deus, cadê? Até agora nada. Senhor, o que é que eu vou fazer? Você não sabe nem se seu filho vai nascer? Eu falei, opa, pera lá, Senhor. Agora também já é demais.
Já me corrigi, já me converti, já estou me emendando. Né? E daquele dia em diante, irmão, eu parei de reclamar. Naquele mesmo dia, o telefone tocou. O camarada ligou: olha, eu quero que você venha aqui resolver uns problemas para mim. Era para mim ir lá para a capital. E eu fui lá para a capital, resolvi os problemas do camarada. Ele me chamou. Ele falou assim: sua mulher está grávida, né? Eu falei: tá. Ele falou: olha, tem muita coisa. A gente tinha um enxoval de um filho nosso. E tem muita coisa novinha que a gente não ia dar para ninguém, mas Deus mandou dar para você. E tem mais uma coisa. Deus mandou te dar esse dinheiro aqui. E me deu dinheiro para você comprar o que falta. E quando eu volto, os irmãos lá da igreja tinham organizado entre eles fazer um chá de bebê para o meu filho, sem minha mulher saber, ninguém sabia. E os irmãos, não foi pastor, não foi obreiro, não foi ninguém não, os irmãos da igreja. Também não pedi, eu não falei para ninguém que eu não tinha nada, porque eu não falava. Eu reclamava com Deus, eu reclamava com Ele. Eu murmurava, mas eu murmurava com Ele. Eu nunca murmurei com ninguém, porque o homem não pode fazer nada por mim. Se Deus não pode fazer, muito menos o homem. Tem gente que gosta de ir para a rede social, murmurar, falar. Vai para Deus, irmão. Se você quer reclamar, vai pelo menos reclamar com Ele. Aí eu fui, chego lá, com aquele enxoval, chego lá com aquelas coisas, deu dinheiro para minha mulher comprar, ela foi lá, comprou, a gente nem sabia. Aí os irmãos foram lá, deu negócio, a minha mulher podia ficar um mês sem lavar nada para o meu filho, ele tinha roupa para poder vestir, tinha coisa para poder fazer, de tudo que Deus deu, dentro de uma semana. Aí você pode falar assim: mas eu não vou aguentar esperar esse tempo todo. Pois é. Sua mãe teve que esperar você 9 meses, querendo você, ou não, alguns nasceram com 7, 7,5, 8. Mas teve que esperar. Você que estudou, fez uma faculdade, você teve que esperar 4, 5 anos, 2 anos, 3 anos, não sei qual é a faculdade para isso, mas você teve que esperar. Para casar, você esperou 20 anos, 22. Eu casei com 24, acho que foi. Tinha que esperar. Para esperar uma promessa de Deus, a gente não espera quem está com pressa. Por que o diabo traga? Porque o que ele traga, a primeira coisa que ele traga na minha vida não é minha casa, não é meu casamento, não é minha saúde, é a minha fé. Ele desfacela ela. Ele faz eu duvidar, ele faz eu desacreditar, ele faz eu me afastar, ele faz eu desistir, ele me torna um arrogante ou ele me torna um desanimado. Ele faz eu perder a esperança. Tem jeito não adianta, tem buscado tanto a Deus, pedi tanto para Deus, pastor, mas até agora nada. Ah, é? Quer dizer que se você fosse Deus, você faria diferente? Você não é Deus, você é humano. Então faz uma coisa, para com essa soberba, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então peça para Deus, para o diabo não te roubar mais e não te resistir. Peça para Deus te dar humildade de coração, não é humildade de aparência não. Porque tem aquelas pessoas que elas parecem assim ser muito humilde. Até que você pisa nela. Quando você pisa nela, você vai ver a víbora que estava escondida, né? Você vai ver o bode que estava vestido de ovelha. É melhor a gente parar essa pregação, né? Está muito boa essas palavras, não. Essas palavras estão meio esquisitas. Pois é. Por que o demônio está me resistindo? Por que o demônio está me vencendo? Por que o demônio não sai? Por que eu não consigo avançar? Pedro está dizendo. Você tem que resistir ele, é firme na fé. Você tem que revestir ele, é na humildade. Às vezes tem gente que é arrogante até com o demônio, irmão. Tinha um pastor nosso, deixa eu só contar isso aqui, eu já vou terminar, amém? Posso contar, não? Você me autorizou, vou contar.
Tinha um pastor nosso, me devolva o livrinho, pastor, obrigado. Sei que o senhor guardou, eu cacei ele aqui, deixa aqui. Tinha um pastor nosso, um dia eu cheguei na igreja, você vai ver que o apóstolo Judas, o Anilton vai pegar ali o versículo, que eu não sei onde é que está, mas está lá na carta de Judas, que Judas disse que Satanás contendeu com o anjo sobre o corpo de Moisés. E o anjo disse para Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Bom, o anjo não ousou tecer um juízo para Satanás. Mas o anjo disse: o Senhor te repreende. Ele não diz assim: eu te repreendo. Porque às vezes tem pastor hoje, irmão, que ele nem precisa de Jesus mais. Ele já está expulsando o nome dele. O nome de Carlos Soares, sai! Né? Então, esse pastor, por exemplo, ele ficava debochando, fazendo graça com o demônio, aquela coisa toda assim, sabe? Eu falei: cara, não faz isso não, para com esse negócio de ficar se exibindo. Pessoal, quem tem o poder é Jesus, irmão, e nem Jesus ficou exibindo o poder que ele tinha. Para com essas coisas, irmão. Um dia, o demônio virou para ele e disse assim: um dia você me paga. Na hora que você cair, eu acabo com você. Você vai cair. Por que o demônio falou com ele que ele ia cair? O demônio falou que ia derrubar ele? Não, irmão. Porque orgulho precede a queda. Passou uns 2 anos, aquele pastor caiu. E caiu feio. E até o ano retrasado, quando eu conversei com ele, mais de 10 anos, aquele pastor nunca mais tinha se levantado. E eu disse para ele: o seu problema não foi comigo. O seu problema não foi nem com o diabo, o seu problema foi com Deus. Por quê? Porque a soberba ela é tão terrível, que já não é mais nem o demônio que resiste o soberbo, é o próprio Deus. E o demônio, sabendo disso, ele coloca no meu e no seu coração uma arrogância. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, não preciso de pai, não preciso de mãe, não preciso de pastor, não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, não preciso de fé, eu não preciso de nada, não preciso de oração. Quantas vezes eu já fui no hospital, irmão, e quando chegar lá, o camarada dá o grito da morte quando a gente sai com o pé na porta, porque às vezes Deus estava esperando para saber o que a pessoa iria fazer, se ela iria aceitar ou não. Quantas pessoas me mandou pegar a Bíblia, fazer tanta coisa com ela, sumir lá da frente, que a pessoa não queria saber, não queria ouvir, não queria receber, some daqui do meu quarto, e daqui, eu não quero saber do seu Deus, pega seu Deus, e falava aqueles maiores palavrões, aquelas coisas, e quando a gente sair na porta, a pessoa dá o grito lá e morrer. Por quê? Porque o problema do arrogante é que não é nem o demônio que resiste a ele. O problema do arrogante é que é o próprio Deus que está de frente com ele. Agora, a arrogância, ela não vem de Deus, ela vem de Satanás. Quando ele convenceu a Eva, e Eva convenceu Adão, que não precisou nem Satanás convencer Adão. Ele convenceu Eva. Eva soube fazer o resto do serviço. Você sabe como é que foi que ele convenceu? Vocês se tornarão iguais a Deus. Iguais eles eram, criados à imagem e à semelhança de Deus, mas eles eram seres humanos, eles não eram deuses, eles eram humanos. Nós temos a imagem e a semelhança de Deus, mas não somos Deus. Nós somos humanos, não se esqueça disso. Como humanos, nós não precisamos, não é de alguém que nos liberte, não é de alguém que nos livre do demônio, é alguém que nos livre de nós mesmos, porque o nosso maior problema somos nós. Quando nós deixamos a arrogância tomar conta do nosso coração.
E é por isso que, às vezes, o que eu te falei, por exemplo, até o ano retrasado, porque esse pastor, ele foi viver a vida dele, sumiu, desapareceu, foi para Portugal, foi para a África, foi para não sei aonde, não virou nada, acabou a vida, acabou o ministério, acabou o casamento, acabou tudo, e um dia ligou para mim chorando: pastor, eu não consigo nada desde aquele tempo, tudo dá errado para mim. Eu falei para ele, irmão, seu problema não foi com o diabo, nem foi comigo, seu problema foi com Deus. Vá diante dele e diga para ele: eu fui arrogante. Eu fui estúpido, eu fui orgulhoso, porque na época, quando Deus me deu uma palavra para repreender ele, ele virou para mim e falou assim: o senhor acha que o Espírito Santo só usa o senhor? Eu falei: eu não acho nada, irmão, eu só estou te falando o que Deus mandou te falar. Se você não quer ouvir, faça o que você quiser. E ele fez. Então o problema dele não foi comigo, foi com o Espírito Santo. Foi ao Espírito Santo que ele resistiu, porque eu estava falando o que Deus mandou falar. Assim, tem pessoas que elas não querem te ouvir. O problema delas não é com você. O problema delas passa a ser com Deus. Deixa Deus ser Deus. Até sai da frente, deixa. A bagaceira não vai matar não, irmão, porque Deus sabe como tratar as coisas e conduzir os processos. Amém?